E aí, moçada do quarto ano A, B e C, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Daniele e hoje nós vamos fazer as correções de língua portuguesa. Eu dividi essas correções em 3 partes e nesse primeiro vídeo a professora fará a correção das páginas 33 e 34 e o assunto é concordância verbal, mas antes da gente entrar em concordância verbal, eu gostaria de retomar com vocês o que é verbo. Todos aí estão lembrando o que é verbo? Então, o que é verbo, moçada? Verbo é a palavra que indica, que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. E os verbos, eles podem ser empregados no presente, no passado e no futuro. Para que vocês possam entender melhor o que a professora está falando para vocês, eu gostaria que vocês voltassem um pouquinho a apostila de vocês aqui na página 31. Olha só, página 31, que está explicando os tempos verbais. Ó, os verbos são palavras que podem ser empregadas no presente, no passado e no futuro. A professora acabou de falar. Então, olha só, passado ou pretérito indica algo que já aconteceu. Olha essa frase no passado. Consumir de forma consciente. O meu verbo aqui, olha, está no passado. Consumir. O presente indica algo que está acontecendo. Consumo de forma consciente. Agora o meu verbo está no presente. Futuro indica algo que ainda vai acontecer. Consumirei de forma consciente. Meu verbo aqui, ó, está no futuro, consumirei. Retomando isso e entendendo que o verbo indica ação e que eles podem ser empregados no passado, no futuro ou no presente, nós entramos agora em concordância verbal. Olha lá. Junto comigo, agora sim, na página 33, concordância verbal. O título da notícia afirma que quem processou o Google foi o MPF, Ministério Público Federal. Portanto, o MPF é o agente da ação. Gente, essas atividades é lá daquela notícia que nós lemos no início da unidade, ok? Então, olha só, lá na notícia, o Google estava sofrendo um processo do Ministério Público Federal por publicidade infantil, certo? Então, quem está sendo processado? O Google. Qual é a ação? A ação de processar. Mas quem é o agente dessa ação? O Ministério Público Federal. Aí, na atividade 4, tá assim. Releia o título da notícia, para a gente ler com atenção o título da notícia. O Ministério Público Federal processa Google por publicidade infantil ilegal no YouTube. Na letra A, pergunta assim: qual é a forma verbal que aparece nesse título? Onde que está a forma verbal aqui? Ó? Está na palavra processa. O verbo aqui, ó, processar. Então, a forma verbal aqui é a palavrinha processa. Todos deveriam ter escrito processa na letra A. Na letra B, ela está no passado, no presente ou no futuro? A palavra processa está no passado, no presente ou no futuro? Está no presente. Aqui na letra C, quem executou a ação indicada por essa forma verbal? Quem, gente, foi o agente da ação? O Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal que teve a ação, que é a ação que ele teve? A ação de processar. Quem que ele processou? O Google. O agente da ação aqui é o MPF. Então, na letra C, vocês deveriam ter escrito Ministério Público Federal. Não tem problema se abreviou, tá bom? Pode deixar abreviado. Agora, na atividade 5. Agora, leia esta frase. O usuário precisa observar a legislação brasileira. Na letra A, quem precisa observar a legislação brasileira? Quem que é aqui o agente da ação que precisa
observar a legislação brasileira? É o usuário. Vocês deveriam ter escrito o que aqui? O usuário. Na letra B, qual é a função de o usuário na frase? Qual que é a função dele aqui, gente? Ele é o agente da ação. Então, o usuário é o agente da ação. Na número 6, leia a mesma frase da atividade anterior com uma pequena modificação. É uma pequena modificação que faz toda a diferença aqui na frase, hein, galerinha? Olha lá. Na primeira frase, nós tínhamos o usuário no singular. Singular indica um. Agora, nós temos o plural de usuário, ó. Os usuários. Plural é quando indica dois ou mais. Então, ó, os usuários precisam observar a legislação brasileira. Olha só a letra A, a pergunta da letra A. O que mudou no agente da ação da frase? Ela passou para o plural, porque aqui estava indicando apenas um usuário, agora são dois usuários. Dois ou mais, né, pessoal? Não dá para a gente saber, mas plural indica dois ou mais. Os usuários precisam observar a legislação brasileira. Então, o agente aqui, o que mudou foi que ela passou para o plural. Na letra B, o verbo precisar ficou no plural ou no singular? Ficou no plural, porque tem que ter uma concordância. Se aqui o meu agente ele está no singular, o meu verbo, a minha ação, também estará no singular. Se aqui o agente da minha ação está no plural, a minha ação, o meu verbo, também precisa ficar no plural. Então, foi isso que mudou. O verbo precisar ficou no plural ou no singular? No plural. Era isso que vocês deveriam ter escrito na letra B. Agora, nós vamos para a página 34. Na página 34, tem uma explicação para isso, que é a concordância verbal. Que a nossa frase tem que ter concordância. A minha fala precisa concordar. Então, olha só. Ao responder as questões, você percebeu que o verbo pode aparecer no singular e no plural, de acordo com o agente da ação ao qual se liga. Isso acontece porque o verbo concorda com o agente da ação. Olha aqui, gente, que interessante, ó. O verbo concorda com o agente da ação. Vocês estão prestando atenção? O verbo concorda com o agente da ação. Quem é o agente aqui? Quem vai praticar a ação? O usuário. E qual que é o verbo aqui? O verbo é precisar, que do singular fica como? Precisa. Então, quando essa frase estava no singular, o agente estava no singular e o verbo estava no singular. Então, ó, o usuário precisa observar. Quando eu passo essa frase para o plural, os usuários precisam observar. O meu agente está no plural. E o verbo também precisa estar no plural, porque tem que ter uma concordância, tem que ter uma harmonia entre eles. Olha lá, o verbo concorda com o agente da ação. Ok, moçada? Então, esse primeiro vídeo era para falar sobre concordância verbal. Nós retomamos um pouquinho o que é verbo. O próximo vídeo nós vamos falar sobre
monossílabas tônicas e oxítonas. Beijinho e até mais!